Olá, meus amigos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu me chamo Rodrigo Barros, sou advogado, fundador do escritório Abrão de Barros Advogados, e nós estamos já há 20 anos, agora dia 18 de abril, vamos completar 20 anos na nossa militância na advocacia. Qual é o objetivo da nossa conversa de hoje? Todos nós estamos cientes desse problema da pandemia do coronavírus, que, além da nossa preocupação maior com a vida, com a questão da saúde, nós estamos preocupados com o que vem pós-pandemia e com a questão toda econômica, que vai gerar problemas de desemprego, de empresas fechando. E aí o governo federal editou duas medidas provisórias, a medida provisória 927 e a 936 de 2020. São medidas provisórias que tratam das relações trabalhistas nesse período de calamidade pública. Nós vamos começar falando da MP 927 de 2020. Essa MP, no seu artigo 1º, ela define a hipótese de emergência decorrente do coronavírus, que é uma hipótese de força maior, né, que está previsto no artigo 501 da CLT. São fatos, né, que não dependem da vontade do empregador. O empregador não chegou e falou assim, olha, agora eu estou fazer aqui um teletrabalho por minha conta de forma unilateral, porque eu tô afim. Não, infelizmente nós estamos num momento de pandemia, um momento que é sui generis. Nós não estamos, é uma questão mundial, nós não estamos passando por um momento comum. Então, isso justifica a adoção de medidas extremas, né, para manter a saúde financeira das empresas e preservar os empregos e a renda. No seu artigo 2º, essa MP 927 de 2020, ela determina, né, que o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito, né, a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício e terá prevalência sobre leis e normas coletivas. Óbvio que se resguarda a Constituição Federal, como a gente sempre sabe, a medida provisória não pode sobrepor a Constituição Federal, embora a gente vai ver um pouco mais à frente, ou no segundo bloco, quando nós tratarmos da medida provisória 936, que existem questões polêmicas com relação à constitucionalidade de algumas normas. Entretanto, a gente tem que entender que nós estamos num momento de pandemia. Não é um momento comum, não é um momento natural, é algo que está se sobrepondo à naturalidade das coisas, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, o que visa? Preservar emprego e renda. É muito importante ter isso em mente. Tá? Preservação de emprego e renda. Nós somos um país capitalista. A Constituição da República, ela preserva o emprego, tem o artigo 7º, são os direitos sociais, e você protege a renda. Isso faz parte, né, da nossa cultura, da nossa cultura jurídica, da nossa Constituição da República, a preservação do emprego e da renda. Nós devemos, a gente não pode cair na tentação, né, de ficar falando que a carga recaiu só sobre os trabalhadores, né, ante essa flexibilização das leis trabalhistas. No mesmo sentido, a gente também não pode, desculpe a expressão, arrancar o couro do trabalhador. Temos que ter bom senso, equilíbrio. Né? E o motivo dessa nossa conversa? Para que os empresários corram riscos calculados. Isso é extremamente importante. Risco faz parte da atividade empresarial, nós sabemos disso. Mas o empreendedor de sucesso, os comportamentos do empreendedor de sucesso, dentre eles é correr riscos calculados. Então nós não podemos adotar medidas, né, simplesmente porque está na MP, isso é uma opinião particular, mas a gente vai adotar a medida, por exemplo, vamos antecipar períodos aquisitivos de férias futuros. Vamos antecipar 3 períodos de férias. E aí depois o empregado vai ficar 3 anos sem poder usufruir de férias. É como se a gente comesse 20 quilos de comida hoje e valesse por 3, 4, 5 dias. Isso não pode acontecer, são normas de saúde. Então, na nossa modesta opinião, isso não pode acontecer. O artigo 3º, né, então ele estabelece todas as medidas, os institutos jurídicos, as medidas que o empresário pode adotar para amenizar, ao menos, esse momento de dificuldade financeira por essa quarentena que nós estamos passando, as empresas fechadas, o consumo, uma queda, com exceção dos supermercados, que teve um aumento na venda, mas a regra é que teve uma queda. Primeiro instituto, teletrabalho. Teletrabalho, a CLT já tratava disso, né, mas era sempre um ato bilateral. Então, empregador e empregado entravam num acordo, celebravam um contrato e estava
estipulado como ia ser o teletrabalho, como que iria funcionar o trabalho remoto, o teletrabalho, para esse grupo de pessoas. O que a MP trouxe de diferença? Pode ser unilateral. A partir desse momento, né, o empregador, de forma unilateral, ele pode impor o teletrabalho. Até por uma questão de bom senso. Se é para manter o isolamento social e é possível que o empregado trabalhe da sua casa, vamos adotar essa medida. Então ele vai continuar produzindo, vai continuar gerando renda, gerando serviços para o empregador, ao mesmo tempo fica resguardado no seu momento de isolamento social. Importantíssimo. A MP 927 de 2020, ela reforça a aplicação do artigo 62, inciso 3º da CLT, ou seja, ela exclui o trabalhador do capítulo 2 da CLT, que se refere à jornada de trabalho, artigos 57 a 75. E óbvio, se esses artigos estão excluídos desse tipo de teletrabalho, o artigo 74 também está, que é o controle de horário. Então, o que é importante? Se houver controle de horário, não há exclusão e, portanto, haverá direito às horas extras, adicional noturno. Não existe exclusão parcial. É isso que a gente tem que ter em mente. Então, a partir do momento que eu adotei, eu empresário resolvi adotar o teletrabalho, ótimo. Então, eu vou poder controlar o meu empregado em casa? Não, não vou poder controlar. Mas ele está assistindo sessão da tarde, está assistindo fofocalizando, né? Não importa. Ele tem que cumprir aquilo que foi determinado. Se ele trabalhou de madrugada e entregou o serviço, e ele parou para assistir sessão da tarde, que faz tempo que ele não assistia, não temos o que fazer. Isso é extremamente importante, porque a partir do momento que eu implanto o teletrabalho na minha empresa, mas controlo o horário do meu funcionário, eu vou ser obrigado depois a pagar horas extras, a pagar adicional noturno, e isso tudo vai gerar um passivo muito grande para a empresa no momento pós-pandemia, que se Deus quiser vai durar pouco tempo, mas a previsão aí, no mínimo até junho. Então, imagina depois de tudo isso, ainda você ter toda essa carga pesada aí para resolver dentro da adoção que você escolheu como você é empresário do teletrabalho. Então, não tem controle de jornada. O artigo 74 não se aplica esse tipo de trabalho. Não adote, não fique tentando controlar com aplicativos que você, empresário, pode ter consequências disso. O empregado deve ser avisado com 48 horas de antecedência para poder se preparar para a nova realidade, sendo que os equipamentos, as despesas, devem correr por conta do empregador. Isso está no artigo 2º da CLT, que fala do conceito de empregador. E o contrato, embora não precise, mas a gente orienta a fazer o contrato, serve para estipular a forma pela qual o empresário pagará pelos usos dos equipamentos e demais elementos aí, internet, luz, como que vai ser remunerado isso, como que vai ser reembolsado, melhor dizendo, que o termo nem remuneração é o correto, como que eu vou reembolsar as despesas do meu funcionário. Nesse sentido é importante fazer um bom contrato. E no caso do empregado não ter equipamento? Ele não tem equipamento, não tem lá o computador, o empregador tem que fornecer. Se você, empresário, empregador, optou em fazer o teletrabalho, você tem que dar as condições para que o seu empregado tenha o teletrabalho. Ele pode até usar em comodato o computador dele, isso tudo bota em contrato, não tem problema. Agora, ele não tem um bom computador, ele trabalha com programas pesados. Você vai ter que fornecer esse equipamento para ele, uma internet de qualidade. A gente sabe que agora as redes estão congestionadas, então isso é extremamente importante. E é importante também, quando a gente fala desses aplicativos. Tome muito cuidado com esse uso de aplicativos. Por quê? Muitas vezes o empregado, posteriormente, ele pode usar o argumento que ele ficou de sobreaviso. Porque o aplicativo estava sempre em constância e recebia mensagem de noite, ele ia lá ver o que estava acontecendo. Então eu estou orientando as empresas, nós trabalhamos, prestamos assessoria jurídica para várias empresas e os meus clientes estão sendo orientados no contrato de teletrabalho, colocar que ele está proibido utilizar essa infraestrutura toda que foi disponibilizada para o trabalho fora do horário. Então não é para... esses aplicativos não podem ser usados. Ele pode até executar o trabalho, mas não está em comunicação com o empregador fora desse horário pré-determinado, para que ele não diga que estava de sobreaviso. Ele junta uma prova depois lá que 11 horas da noite ele recebeu um e-mail, ele recebeu um WhatsApp, um Telegram, qualquer meio de comunicação. E aí vocês podem ter problema. E outra coisa que é bastante importante é que
todo todo esse esquema, essa infraestrutura, né, dada ao funcionário não vai gerar remuneração, até porque reflexos como remuneração, melhor explicando, porque você não está dando um presente para o funcionário, né? Você está permitindo que ele tenha uma infraestrutura mínima para trabalhar. E também é importante lembrar que estagiários e temporários também podem ser enquadrados na questão do teletrabalho. Segundo instituto, antecipação de férias. O artigo 135 da CLT, ele prevê a antecedência de 30 dias para a comunicação de férias. A MP, ela reduziu para 48 horas. Importante lembrar que a reforma trabalhista, ela dividiu as férias em até 3 períodos por acordo entre empregado e empregador. Isso está no artigo 134, parágrafo 1º da CLT, que contraria, na minha opinião, eu sempre oriento os meus clientes a tomar bastante cuidado. Na minha opinião, contraria frontalmente a Convenção 132 da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Eu acho que tem que tomar bastante cuidado. Tomar bastante cuidado, porque férias é um momento de descanso, lazer, e tem a ver com saúde do trabalhador. É aquele momento de você desligar, de você se recuperar, renovar suas energias. E esse período dividido de 3, eu sempre, quando já falava com meus clientes com relação a essa questão da reforma trabalhista, de se dividir em 3 períodos, já ficava com cautela. A MP reduziu para 5 dias o período mínimo. Então, as férias devem ter um período mínimo para a chamada desaceleração de 5 dias, que na nossa opinião não é suficiente. Tá? Então, desse modo, embora esse período seja permitido pela MP, a gente tem que adotar com bastante cautela. Aí é um ponto que eu acho bastante crucial. Tomem bastante cuidado. Mas está na MP e eu sou empresário, vou seguir o que está na MP. Nós não sabemos como o Poder Judiciário lá na frente vai discutir tudo isso. Nós estamos tendo algumas nuances com relação à questão da constitucionalidade ou não. Tem aí o Marco Aurélio de Mello, o ministro já negou, se não me engano, acho que 8 ou 9 liminares que foram pedidas de ação direta de inconstitucionalidade das MPs. O Lewandowski, o ministro Lewandowski, agora, ele disse que é válido sim o acordo individual, mas o sindicato deve ser comunicado, mas não tendo como uma premissa de validade desse acordo individual. É óbvio que os ministros do TST, os ministros do STF, os desembargadores dos tribunais regionais do trabalho, os juízes das varas do trabalho da sua cidade, devem ponderar um equilíbrio de tudo isso. Os empresários estão numa situação difícil. Eu tenho muitos clientes, infelizmente, que estão demitindo funcionários. Acabei de sair de uma reunião agora, onde a pessoa falou, vou demitir 2 pessoas. Temos alguma outra alternativa? Esse é um dos objetivos desse trabalho que nós estamos fazendo com vocês. Empresários particularmente, mas é importante também o trabalhador saber do seu direito. Todos saberem dos direitos é extremamente importante. Nós estamos inaugurando, com esse vídeo, o trabalho da Abrão de Barros, que nós já fazemos aqui nesse local que nós estamos, os estúdios da Rádio Santo Antônio FM. Toda segunda-feira nós falamos sobre o direito do consumidor. Aproveitando o cargo que eu tive no passado, como diretor do PROCON, então eu já tenho esse trabalho com as mídias, falando um pouquinho sobre o direito do consumidor e direito do trabalho. Então esse trabalho de vídeo que nós estamos fazendo agora, junto com as associações comerciais e empresariais das cidades, daqui da região, mas através das mídias aí podemos falar com várias pessoas, adotar medidas seguras, ou pelo menos menos arriscadas. Esse é o ponto. Nessa parte de antecipação de férias, a gente fala que é uma questão difícil, porque biologia não é matemática. Então, a MP permite que você antecipe, negocie ali, período não, que faça uma negociação de períodos não iniciados. Na nossa opinião, com devido respeito aos colegas que pensam diferente, não é uma boa estratégia. Então, por exemplo, eu vou conceder 3 períodos de férias, 90 dias de paralisação.
que é o que está previsto em março, abril, maio, ou abril, maio, junho, que vai estar muito lento o mercado, mesmo que volte aí as medidas do governo estadual, aqui no estado de São Paulo particularmente, que está até dia 22, algumas cidades estão até estendendo ainda mais, até 30 de abril, e isso siga até maio, nós não sabemos como que vai caminhar isso tudo, tem previsões que não são boas, que vai até junho, julho, e você opta por antecipar férias, 90 dias. Fazendo um cálculo bem grosso, ficaria o empregado 2021, 2022 sem férias. Só voltaria a descansar em 2023. Biologia não é matemática. Nosso corpo não acumula descanso para depois gastar com fadiga. Isso é extremamente importante. E um detalhe, a Constituição da República, a Constituição Federal prevê férias anuais. Então, no nosso entendimento, recomendamos extrema cautela nesse tipo de negociação. É até defensável um risco calculado. Você conceder um período vencido e um período aquisitivo a mais. Porque quando a pessoa começa a trabalhar, você pode dar as férias para ela no final do período aquisitivo do ano seguinte. Ou seja, em torno de 23 meses depois. Nisso a gente consegue até sustentar um pouco essa questão da defesa. Agora, mais do que isso, não oriento a fazer. É uma opinião pessoal que tem orientado os meus clientes nesse sentido, mas é possível, é importante você saber que a medida provisória 927 de 2020, ela permite a antecipação de férias. Detalhe, os trabalhadores que pertençam ao grupo de risco do coronavírus, Covid-19, terão prioridade no gozo de férias. O terço de férias ele pode ser pago até o dia limite para o pagamento do 13º salário, 20 de dezembro de 2020. E o valor das férias não precisa ser antecipado, como determina o artigo 145 da CLT. Ele pode ser prorrogado até o 5º dia útil do mês seguinte à concessão. Lembrando que o período de férias ele não dá estabilidade no emprego. Então, se você antecipa as férias, isso não impede uma futura dispensa, embora não seja esse o objetivo da medida provisória, é preservar empregos, mas não há vedação. Então, você conceder uma antecipação de férias, mas mesmo assim não deu certo, eu quero dispensar. Infelizmente, não era o que eu queria, mas eu preciso, então vou dispensar o meu funcionário. O artigo 10 prevê a possibilidade de dispensa do funcionário. Férias coletivas. A CLT prevê que as férias coletivas somente podem ocorrer em 2 períodos anuais, nenhum deles inferior a 10 dias. Está no artigo 139, parágrafo 1º, o que foi afastado pelo artigo 11 da MP. A CLT prevê ainda necessidade de comunicação de concessão de férias coletivas ao Ministério da Economia. Está no parágrafo 2º desse mesmo artigo 139. E ao sindicato, que está no parágrafo 3º do artigo 139. Essas comunicações foram dispensadas aí pelo artigo 12 da MP, da medida provisória. Uma estratégia que é interessante. Aproveitamento de feriados. O empregador, ele pode considerar que os dias não trabalhados nesse momento de calamidade são antecipação dos feriados não religiosos. Feriados não religiosos, 7 de setembro, 15 de novembro, né? Quem tem na sua cidade o feriado de 20 de novembro da Consciência Negra, você também pode antecipar esses feriados. Lembrando, tá? Só fazendo um paralelo, feriado não vale por 2, tá? Dias comuns aí para fins de compensação. E nunca valeu, não é só agora por causa da MP não, nunca valeu. Sendo que o trabalho em feriado é pago em dobro, se não compensado. Então não compensei o feriado, eu tenho que pagar em dobro. Então temos aqui uma hipótese de compensação antecipada. Lembrando que os feriados, é importante ressaltar, tá? Feriados religiosos, 12 de outubro, 2 de novembro, 25 de dezembro, eles não podem ser antecipados pelo empregador, salvo se tiver concordância do empregado. E aí pode. Tá? Então o empregado concorda, olha, eu vou tirar mais esses dias a mais, mas visando aí colaborar com a empresa, esse princípio, essa questão de colaboração entre as pessoas, né? Falar, dia 12 de outubro eu vou trabalhar e eu concordo. Faça tudo anotado por escrito, uma forma bem segura. Banco de horas, que é um outro instituto também que eu acho bastante interessante. A MP 927/2020, ela instituiu o banco de horas com prazo de 18 meses por acordo individual ou acordo coletivo de trabalho, contado a partir da data de encerramento do estado de calamidade pública, que no momento é dia 31 de dezembro de 2020, né, conforme o decreto legislativo 6 de 2020. Então, a princípio, até 31 de dezembro, nós estaríamos em estado de calamidade, se não houver uma prorrogação. E como que eu vou contar esses 18 meses? A partir do momento
que encerrar o estado de calamidade pública, que hoje é 31 de dezembro de 2020. Então, nesses 18 meses, a gente tem essa possibilidade. A CLT permitia o banco de horas por acordo individual até 6 meses, está no artigo 59, parágrafo 5º, ou por negociação coletiva até 12 meses, está no parágrafo 2º do artigo 59 da CLT. Agora, nós estamos falando de 18 meses para esses acúmulos de horas serem compensados depois que Deus há de nos permitir que a normalidade se restabeleça e nós começamos a trabalhar novamente. E aí você pode manter essas horas não trabalhadas como hora extra e compensação de horas. Lembrando, não pode exceder de 2 horas adicionais por dia e nem o regime de 10 horas diárias. Então, o momento de se realizar a compensação das horas é aquele que será de melhor interesse do empregador, independentemente de concordância do sindicato, do empregado. Então, isso é também importante que a MP trouxe. É uma outra solução, que eu julgo mais segura, estabelecer banco de horas, que são 18 meses para poder fazer toda essa compensação. Da suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso quando falar no segundo bloco da MP 936 de 2020. Então, é uma questão mais restritiva, não é uma coisa assim, agora eu posso tudo, não é bem assim não. Tá? Mas assim, exames admissionais, resumindo, exames admissionais e periódicos estão com a exigibilidade suspensa e deverão ser realizados no prazo de 60 dias a contar da data de encerramento do estado de calamidade pública, que seria 31 de dezembro, salvo se houver orientação médica em sentido contrário. Se a saúde do trabalhador está em risco, a saúde do trabalhador está em risco, você vai ter que fazer o exame periódico admissional. Esse exame admissional e periódico. O exame demissional deve ser realizado, salvo se houver exame médico periódico recente, considerado recente 180 dias para cá. Eu tenho muita cautela com relação a essa medida. Por quê? O exame admissional é de extrema relevância para o empregador. Um bom exame admissional, não aquele que você vai lá só para pegar um papelzinho e assinar, um bom exame admissional, você pode detectar doenças, moléstias do trabalhador, que depois ele pode falar que foi doença laboral. Um problema de coluna grave, uma lesão no ombro, e aí vai falar, não, isso foi em decorrência do trabalho, ou o trabalho piorou a minha situação. E um bom exame admissional vai te dar segurança nisso tudo. Então, é uma medida que é possível pela MP. Se você está numa situação de um empresário, você empresário, empregador, está numa situação difícil, pode utilizar dessa benesse. Entretanto, é algo que eu não aconselho. No mesmo sentido demissional. Demissional por quê? Eu estou desligando o meu funcionário. E aí é um momento de eu mostrar, através de um documento técnico, que é o exame médico demissional, que ele saiu da minha empresa em boas condições. Me dá mais segurança na hora de fazer a demissão. Então, eu tenho tomo bastante cautela com essa benesse que a MP 927 de 2020 trouxe para os trabalhadores. Treinamentos periódicos estão com exigibilidade suspensa, isso é uma questão óbvia para evitar acúmulo de pessoas, para aglomeração de pessoas, e deverão ser realizados no prazo de 90 dias a contar do encerramento do estado de calamidade pública, 31 de dezembro, mas pode ser realizado na modalidade online. Isso aí não tem nenhum impedimento. E os mandatos dos integrantes da CIPA estão prorrogados até a data de encerramento do estado de calamidade pública. E os empregadores podem até suspender os processos eleitorais, pelo mesmo motivo. Se eu estou com problema de pandemia, é óbvio que eu não vou fazer aglomeração de pessoas. É isolamento social. Então, eu não vou fazer um treinamento com os meus funcionários nessa altura do campeonato, ou fazer uma eleição de CIPA. Por mais que eu tenha controle do número de pessoas, faça fila com espaçamento, não é algo para se fazer agora. FGTS. Recolhimento de FGTS. Março, abril e maio de 2020. Que seriam feitos agora, abril, maio, junho de 2020, eles ficam com a exigibilidade suspensa para todas as empresas, sem distinção. E tem vencimento prorrogado até 7 de julho de 2020. Esses valores poderão ainda ser parcelados em 6 vezes, sem encargos, com a primeira parcela para 7 de julho e as demais no dia 7 dos meses subsequentes. Importantíssimo, se você não está em condições agora, você quer se beneficiar desse instituto que a MP 927 trouxe para os empresários,
da suspensão e parcelamento do FGTS. O empregador precisa fazer uma autodeclaração, importante a data, você empresário, 20 de junho de 2020, reconhecendo essa dívida. Então você faz uma autodeclaração, faz essa confissão de dívida. Porque se não o fizer e for pego pela fiscalização, você pode ser autuado e ainda incidirão os encargos legais. Então, é extremamente importante você fazer essa autodeclaração reconhecendo a dívida, para que você se beneficie dessa medida que está prevista aí na 927 de 2020. E se houver rescisão, doutor Rodrigo? Bom, aí infelizmente você vai ter que pagar tudo de uma só vez e a indenização de 40% sobre o FGTS. O que mais fala aí a medida provisória 927 de 2020? Ela é aplicável, né, além dos empregados regidos pela CLT, por óbvio, aos temporários, aos rurais e, no que couber, aos domésticos. Os prazos administrativos, detalhe, administrativos, não estamos falando de justiça do trabalho. Os prazos de defesa do antigo Ministério do Trabalho e Emprego, do MTE, que hoje está ligado ao Ministério da Economia, né, para defesas e recursos, estão suspensos, não judiciais. A fiscalização ela deve agir prioritariamente de maneira orientadora, com exceções que o próprio MP fala lá, que vocês podem analisar a MP 927, que são casos graves, aí por questão óbvia. Quero fazer um destaque com o artigo 29. É extremamente importante esse artigo 929 para a gente poder falar assim, olha, uma das preocupações que eu tive com um cliente do Litoral Norte. Olha só, eles estão trabalhando aqui, e eu estou escutando o burburinho lá, tomara que eu pegue, olha o absurdo, meus amigos, tomara que eu pegue essa coronavírus aí, porque vai ser por culpa do empregador que fez a gente vir trabalhar. Artigo 29 da medida provisória já fala muito pelo contrário. O caso de contaminação pelo coronavírus, a doença Covid-19, não serão consideradas ocupacionais, exceto comprovação de nexo causal. Então, se ficar comprovado, né, que o empregado, por exemplo, vários empregados da tua empresa pegaram ali a Covid-19, né? Então ali foi ficar uma prova bem robusta, que ali foi a disseminação, o foco da contaminação das pessoas, e infelizmente aí sim vai ter nexo causal e você vai falar que é uma doença ocupacional. Caso contrário, o empregado vai trabalhar, só o fato de ele trabalhar não é nexo causal. Só o fato de ter ido trabalhar não é nexo causal. Por si só, não. Então tem que ser feita essa prova do nexo causal. Meus amigos, a MP 927 de 2020, uma forma bem breve, seriam essas as ponderações. Tá? Nós vamos fazer uma parada, né, para a gente tratar um segundo bloco, um segundo vídeo, né, da MP 936, que fala da suspensão do contrato de trabalho e da redução proporcional entre jornada de trabalho e salário. O que a gente quer destacar? Vou insistir isso durante os 2 vídeos que nós vamos tratar das MPs. Cautela, empresário. Corra sempre riscos calculados. A gente precisa sempre correr riscos calculados. Quando a gente trabalha com o Empretec do Sebrae, a gente fala sobre isso, os comportamentos do empreendedor de sucesso. É uma grande preocupação nossa quando a gente fala de adoções, porque o empresário ele fala, mas está na medida provisória. Eu adotei as medidas durante a medida provisória, como aconteceu com o artigo 18, né, dessa própria medida provisória 927 de 2020, né, que foi revogada horas depois, aí, que suspendia o contrato de trabalho sem remuneração para o trabalhador. E aí teve uma chuva de discussões sobre isso, aí, que seria inconstitucional, e é mesmo inconstitucional. E foi rapidinho, o governo tirou isso daí. Né, mas teve empresas que suspenderam durante o período de vigência. Onde está a minha segurança jurídica? Essa é a grande pergunta. Onde está a minha segurança jurídica? Né? Mas eu segui o que estava na medida provisória do governo federal e agora eu vou ser punido? Por isso que é importante você adotar medidas cautelosas. Mas então eu não vou fazer nada que eu tenho medo. Não, você deve adotar sim, como a gente acabou de falar, banco de horas, antecipação de feriados. Na medida do possível, adote medidas mais seguras, medidas econômicas, como eu acabei de falar, não medidas que interfiram na saúde e segurança do trabalhador. A gente vai fazer uma pequena parada e vamos voltar num outro vídeo com a medida provisória 986 de 2020. Por enquanto, obrigado pela atenção.